E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, primeira série. Bom, nesse caso, vamos trabalhar então aí Nicolas, Marcele, Nicole e os demais com o capítulo 6 e 7. Vamos fazer um breve resumo do capítulo 6 e, claro, finalizar com o capítulo 7. E aí vamos trabalhar com Roma Antiga, né? Então, nesse caso, né, vamos trabalhar, só para relembrar vocês, né, que quando falamos em fundação de Roma, nós temos duas teorias, né, duas versões, uma versão mitológica e uma versão histórica. Mitológica é justamente em relação à lenda dos irmãos gêmeos, né, Rômulo e Remo. Quando falamos em versão histórica, com a chegada dos povos indo-europeus. Dentre os povos italiotas, que eram 7, os mais importantes que contribuíram para a formação de Roma foram os sabinos, latinos, junto com os gregos e também os etruscos, tá ok? Aqui nesse mapa você pode observar justamente como é que ficou, né, o conjunto de terras dominadas pela Península Itálica, isso aqui lá no Império, lá na frente. Aqui nós temos a divisão clássica da história da Roma Antiga em monarquia, república e império, tá ok? E vamos procurar aqui então falar sobre cada uma delas. A monarquia romana, por exemplo. Quando você fala em monarquia romana, você fala sobre as obras de Virgílio e Tito. Lembra quando eu falei sobre a versão mitológica? Então, Virgílio vai ter um livro, uma obra chamada Eneida. É nessa obra chamada Eneida que nós vamos ver então falar sobre a lenda dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Durante o período da monarquia, o rei acumulava algumas funções, a função executiva, a função judicial, a função religiosa. Além disso, também vamos verificar que nós temos o Conselho dos Anciãos, que também vai ser chamado de Senado, tá ok? E chama a atenção que o Senado tinha o direito do veto e a sanção das leis, que eram apresentadas pelo monarca, pelo rei. Outra situação interessante também que o Senado ele era composto exclusivamente por patrícios. Patrícios, e quem eram os patrícios nesse caso? Como vocês podem observar na divisão social, eram os únicos que possuíam direitos políticos. Os patrícios pertenciam à aristocracia, dominavam o cenário político. Os plebeus eram trabalhadores livres, tá, meninos? Comerciantes, artesãos, por exemplo, sem direitos políticos e obrigados a servir o exército romano. Quem eram os clientes? Clientes vão ser ex-escravos ou filhos de escravos, nascidos livres, que eram subordinados à família dos patrícios. Ou então, né, você vai observar que em alguns casos são os plebeus, mas a maioria são escravos e ex-escravos. E os escravos, né, que podem ser tanto por dívida quanto prisioneiros de guerra. Isso é só para relembrar mesmo de vocês sobre monarquia, que já trabalhamos anteriormente. Agora vamos trabalhar sobre república. Quando você fala em república, o principal órgão é aquele que vai justamente direcionar a política é o Senado. E chama a atenção que o Senado controlava a administração e a ação dos magistrados. O Senado também dirigia a política e propunha as leis. Mas o que é mais interessante que você tem que saber é que nós temos esses magistrados, né? Vamos chamar de ministros, vamos pensar que sejam estes. E nesse caso, quais são os magistrados? O cônsul. Quem era o cônsul? Era aquele que propunha as leis e presidia, estava à frente das reuniões do Senado, das assembleias e comandava o exército. O pretor que vai administrar a justiça, o censor que vai fazer o censo e vai calcular e registrar a riqueza dos romanos. Nós temos aí também o, o questor. O questor é aquele que vai ficar à frente do Tesouro Público, a administração das despesas, das receitas do Estado. Não coloquei aí, mas também nós temos o edil, tá bom, meninos? Edil. Quem é o edil? É aquele que vai supervisionar as obras públicas, conservar a cidade, o policiamento, abastecimento. O ditador, que vai assumir em tempos de graves crises, calamidades, guerras, com plenos poderes civis e militares. O ditador tem um período de 6 meses, mas que podem ser prorrogados, dependendo da situação. Nós temos também 3 assembleias, que mais tarde vão ser 4 com a popular. A Assembleia Centurial, Tribal, Curial, Curiata e a popular. A Assembleia Centurial ela vai escolher os censores e pretores. A Tribal vota nos edis e questores. A Curial vota nos cônsules, ditadores, pontífices máximo. E mais tarde vai ser criada a Assembleia Popular para os plebeus, que vai justamente escolher os tribunos da plebe. Olha lá em cima, no penúltimo item, quem são esses tribunos da plebe? São 2 plebeus que têm o direito de votar
justamente eles vão procurar anular decisões que vão contrariar os interesses dos plebeus. É claro que eles vão ser nada bem quistos, né? É muito comum você ver eles serem perseguidos, até assassinados. Aqui você tem uma ideia do que seja justamente o Senado Romano, ok? Aqui nós temos os 8, né? Magistrados, o cônsul, pretor, assessor, edil, questor, ditador, pontífice. E aí você vai verificar que os plebeus vão ter algumas conquistas, né? Depois de serem tão massacrados, humilhados, eles vão ganhar leis. Então seria interessante depois vocês com mais calma pausar e justamente estudar cada uma delas. Nós temos as leis das 12 tábuas, que são as leis escritas, igual como aconteceu na Grécia Antiga, tá bom? Então antigamente as leis eram orais, agora não, elas vão ser redigidas, vão ser escritas em tábuas de bronze. Nós temos a lei Canuleia, que é a permissão do casamento entre patrícios e plebeus, que antigamente não podia, só podia o casamento entre patrícios, ou então entre plebeus, agora não. Lei Licínias, que justamente quando os plebeus vão lutar, eles têm direito a conquistar terras para eles mesmos, e aquela que é uma das mais importantes, que é justamente o fim da escravidão por dívidas, né? Como aconteceu na Grécia Antiga. Aqui nós temos então a expansão romana. E chama a atenção que nesse caso a expansão romana ela deu uma nova dinâmica à escravidão, porque aumentou o número de escravos. E quando você fala em expansão romana, não tem como você não falar sobre as chamadas guerras púnicas, que são em número de 3, como vocês podem observar aí, né? De 264 a.C. até por volta de 146 a.C., com breves intervalos. E chama a atenção que nesse caso, né, que esse conflito vai ser travado entre Cartago e Roma. Cartago era uma cidade-estado de origem fenícia, localizada no norte da África, hoje Tunísia, tá, meninos? E Cartago dominava a Córcega, a Sardenha, parte da Sicília e detinha a hegemonia comercial do Mediterrâneo. Então, quem controlava o comércio era Cartago. Então, Roma, no período da República, queria acabar com essa hegemonia, queria acabar com o poder de Cartago. E só poderia acontecer isso por meio de quê? De guerras. Então, esse conflito entre Roma e Cartago tem como objetivo não apenas o domínio da Sicília, mas, acima de tudo, o domínio, o controle do comércio no mar Mediterrâneo. Controlar o mar Mediterrâneo nesse período é você controlar o comércio mundial. Quando os romanos vencem, nas 3 oportunidades, eles vão chamar de Mare Nostrum. O Mare Nostrum, em latim, o Mare Nosso. Nesse caso aí, meninos, o que chama a atenção é que os romanos estão muito bem obrigados e conseguiram desbancar aqueles que seriam os seus principais rivais no mundo antigo. Continuando, aqui nós temos então um mapa que mostra muito bem o domínio de Cartago, né, e o domínio de Roma. Os cartagineses, né, costumavam usar elefantes nas suas batalhas, tá ok? Para justamente amedrontar, né, causar um terror, um temor em relação aos seus inimigos. Mas os romanos, né, astutamente, né, sabiamente conseguiram vencer. Dizem que algumas das batalhas, né, travadas entre romanos e cartagineses, os romanos, para poder justamente acabar com os elefantes, né, que estavam aí recheados de combatentes, né, de Cartago, os romanos simplesmente pegaram porcos e acabavam derramando sobre os porcos material inflamável, né. Imagina só, esses porcos pegando fogo em direção aos elefantes. É hilário, é um absurdo, mas era o tipo de guerra, ou tática de guerra do passado, né? Enfim. Bom, quais são as consequências da expansão territorial, né? Quais são as consequências, inclusive mesmo até das guerras púnicas? Como nós podemos observar, nós temos outras características, mas o que eu deixei justamente marcado para vocês é a grande vinda de riqueza para Roma, né? Além das terras, né, riqueza material e por aí vai. E, acima de tudo, o crescimento de escravos. O número de escravos aumentou de uma maneira tão grande que vocês nem podem imaginar. O que demonstrava para nós o quê? Roma cada vez mais conquistava. Roma realmente era superpoderosa. Inclusive, claro, tinha, se não um dos principais ou principal exército da época. Mudando um pouco mais para frente, em meio à República Romana, nós temos aí a história dos irmãos Graco, Tibério e Graco. Tibério Graco, ele foi um tribuno da plebe, tá bom? Assim como seu irmão mais tarde.
E Tibério Graco ele vai justamente lutar a favor da reforma agrária. Meus amigos, lutar a favor da reforma agrária nesse momento, na altura do campeonato, é você pedir para morrer. Por quê, professor? Porque leve em consideração, quando você fala em reforma agrária, você está tirando de alguém. E geralmente as terras eram pertencentes a quem? Aos patrícios, né? As pessoas com mais condições financeiras. E os patrícios jamais queriam dividir suas terras com outras pessoas. Tibério Graco, quando colocou essa ideia em prática, meus amigos, não lhe sobrou a não ser a morte. Tá ok? E foi apunhalado nos corredores do Senado. Mais tarde, nós temos o irmão dele, Caio Graco. Caio Graco ele vai criar, né, ele vai procurar primeiro amenizar a situação, vai criar a lei frumentária, que foi aceita. O que é a lei frumentária? A lei frumentária é justamente a redução do preço do trigo, né, para os plebeus, de modo que eles possam comprar. Lembrando que o trigo, né, ele era justamente o que era mais consumido, era a base alimentar da época. Só que quando Caio Graco achou de falar de reforma agrária, aí o negócio não prestou, meus amigos. Assim como o irmão foi perseguido, só que chama a atenção que ele não chegou a ser morto nos corredores do Senado. Ele foi até um alto de uma montanha, na Roma Antiga, e aí simplesmente, né, segundo conta a história, ele pediu para o seu escravo o assassinar. Ele não queria jamais morrer pelas mãos dos senadores. Chama a atenção que quando Caio acabou perdendo a vida por lutar em favor da reforma agrária, mais de 3.000 seguidores dele foram assassinados. Imagine o caos naquela época. Então você vê que a Roma republicana está passando por um momento de crise e vem mais uma briga aí. Agora dessa vez vai ser entre Mário e Sila. Chama atenção que nesse caso Mário, né, ele é a favor dos plebeus, tanto é que ele vai transformar o exército em popular, que agora vai ser composto por assalariados. Os soldados militares eram chamados de legionários e cada um desses soldados vai receber um soldo, né, um salário. Qual é o plebeu que não vai querer agora, que não vai gostar de fazer parte do exército? Só que ele vai entrar em choque com quem? Com Sila. Sila, ele é o representante dos patrícios. E ele vai estabelecer uma ditadura militar. Ou seja, tudo aquilo que o que o Mário criou, ele vai justamente vetar, vai anular. E vai perseguir violentamente os seguidores de Mário. Então você vê que a situação não está nada fácil. Andando um pouco mais para frente, você vai verificar a criação de triunviratos. São dois. O primeiro triunvirato ele é formado por Pompeu, Crasso e Júlio César. Pompeu ele conseguiu sufocar, reprimir uma revolta na Espanha. Crasso ele ficou conhecido por sufocar uma revolta de escravos liberados por Espartacos. Inclusive virou uma série, né? Já Júlio César, ele era destacado, né, justamente pelo seu prestígio militar. Inclusive ele conquistou a Gália, hoje França, né? O que chama atenção em relação a Júlio César é que ele, quando vai atravessar o rio Rubicão, tem aquela famosa frase, né? Vini, vidi, vici. Vim, vi e venci. Então ele chegou com o nariz empinado mais do que o Pinóquio, mano, em direção ao Senado. E chegando no Senado, ele começou a exigir demais. E o Senado, então, para, digamos, não ter nenhum problema, nenhum atrito, começou a oferecer para ele títulos, como, por exemplo, o de ditador vitalício. Assumiu alguns cargos, como cônsul, pontífice máximo. Só que ele queria muito mais, ele queria ser um soberano único, né? O que realmente contrariava, né, os anseios e as pretensões do Senado. Quando chegou o dia 15 de março de 44, Júlio César, então, pegou a sua merenda. Ele simplesmente foi assassinado nos corredores do Senado, apunhaladas. Inclusive tem aquela famosa frase, né? Até tu, Brutus, né? Até tu, meu brother, até tu, meu amigo. Enfim, né? Chama a atenção que nesse processo todo, né, vamos observar claramente, né, que vamos ter um segundo triunvirato. Novamente uma disputa. Chama a atenção que Júlio César já tinha acuso, né, já, segundo dizem, tinha caso com Cleópatra, né, uma rainha egípcia. Nesse caso, nós temos aí no segundo triunvirato Marco Antônio Otávio e Lépido, sendo que Lépido já era de uma certa idade e acabou falecendo. Então a disputa de poder ficou entre Marco Antônio e Otávio, que, segundo a história, dizem que são bem próximos, né, parentes de Júlio César. Então Otávio, ele alegava que Marco Antônio tinha um caso com Cleópatra, realmente ele tinha um caso com Cleópatra, né? E dizia que nesse caso a aproximação de Marco Antônio com a Cleópatra ou dele com o Egito era uma forma de ele lá na frente querer conquistar Roma. Então Otávio usou isso a seu favor. Ele fez um breve discurso no Senado pedindo que o Senado o apoiasse com o exército para que pudesse justamente ser enviado para o Egito e desta maneira acabar com a vida, né,
de Marco Antônio. O Senado assinou embaixo, concordou com ele, e ele foi em direção a Marco Antônio, e nessa briga, nessa guerra, Marco Antônio acaba sendo morto. Quem vence então? Otávio. Com Otávio, então, meus amigos, nós temos aí o início da última fase da história da Roma Antiga, que é o Império Romano. Vocês vão ver, né, aquela imagem que eu mostrei lá na frente, né, sobre a questão do poder, né, da dimensão territorial, né, da Roma Antiga. Quando falamos em Império Romano, temos duas fases, tá, meninos? O Alto Império e o Baixo Império. O Alto Império, ele é do século I, III, tá, queridos? E chama a atenção que nesse processo todo, o primeiro imperador é Otávio Augusto, que recebeu os títulos de primeiro cidadão, de imperador, ou imperator em latim, de Augusto do Divino, né? Ele acabou sendo considerado o representante de Deus, né, na Terra. Não o Deus monoteísta, o Deus cristão, mas o Deus deles, né? Deus Júpiter, nesse caso. E aí algumas palavrinhas, né? Pax Romana. A Pax Romana é um período de ordem e prosperidade, né? De paz, né? Entre os romanos, né? Que foi justamente mantido e garantido pelo exército, que era muito bem obrigado, muito bem treinado naquela época. Além disso, nós temos uma política do põe circo. O que é uma política do põe circo? Nada mais é do que uma política de desvio de atenção. Como assim? Era oferecido o trigo, né? De graça para o povo. Já falei que o trigo era a base alimentar do povo romano. E além disso, né? Era oferecido divertimento, né? Espetáculos. No circo máximo, com corridas de bicas e quadribigas. Ou então é justamente em relação ao Coliseu, né? Onde nós tínhamos lá as disputas, né? Lutas de gladiadores. Tá ok, queridos? Chama atenção nesse momento também, quando você fala em Alto Império, você fala de dinastias. Quais são as dinastias? Como vocês podem observar nessa cronologia aí, é a Júlio Claudiana, a dos Flávios, Antoninos e Severos. Tá ok? E o que chama atenção nesse processo todo é que esse período de conquista, de muito bem obrigado, de Pax Romana, tudo vai passar. Tá ok? Aqui nós temos então o Coliseu, como se encontra hoje, como era no passado, muito bonito por sinal. Segundo dizem, um terremoto acabou abalando as estruturas do Coliseu, que provocou esse problema, né, de arquitetura. Que nós temos justamente, né, uma das cenas do filme Gladiador, um dos mais bonitos, né, que eu já assisti, que traz muito, né, um pouco daquilo que realmente foi, né, o Coliseu e a história como um todo. E aí temos essa frase: até o século III, Roma conquistada não se defendia. Então, até o século III, Roma não se preocupava com ninguém. Só que vem o Baixo Império. O Baixo Império, meninos, é do século IV ao V. E ele foi marcado pela decadência, crise e anarquia, tá? Então, no Alto Império, esplendor, poder, prosperidade, aqui é diferente, é crise. Chama atenção quando falamos sobre justamente o Baixo Império, nós falamos desses imperadores. Os imperadores da crise, os imperadores do Baixo Império. Diocleciano, Constantino e Teodósio. Diocleciano ele vai criar o Edito Máximo. O que é o Edito Máximo? Edito Máximo é a fixação dos preços máximos para mercadorias e salários. Então, o Edito Máximo é o congelamento do preço, tanto das mercadorias quanto dos salários. Além disso, a tetrarquia. O que é a tetrarquia? É a divisão do Império Romano entre 4 generais. Tetrarquia, então, é a divisão do Império Romano entre 4 generais. Constantino. Constantino vai criar um decreto, edito, para quem não sabe, é um decreto, chamado Edito de Milão. O que é o Edito de Milão? É a concessão de liberdade de culto aos cristãos. Edito de Milão é a concessão de liberdade de culto aos cristãos. E o que é a lei do colonato? É a obrigatoriedade de fixação do colo na terra. Então, como o povo mora muito na área urbana, o povo começou a ser deslocado para as áreas rurais. Nós temos também Teodósio. Teodósio ele vai criar um outro decreto, decreto de Tessalônica. Nesse caso aí, chama a atenção que tem como objetivo a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano. Tá bom? Então, o Edito de Tessalônica é a oficialização do cristianismo como religião do Império. E além disso, dividiu o Império Romano em dois, tanto o Ocidente como o Oriente. O Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Aqui nós temos então Diocleciano, Constantino e Teodósio. E aí, finalizando então, nós temos os motivos que levaram então ao fim do Império Romano.
as contradições do sistema escravista, porque afinal de contas, como Roma não conquistava mais, como não guerreava mais, então não tinha mais prisioneiros de guerra. Se não tem mais escravos, quem que vai trabalhar para mim? Fora as guerras civis, as classes sociais não se entendiam mais. Era uma crise econômica sem precedentes, na crise financeira como a gente está. E além disso, nós temos as chamadas invasões bárbaras. O que é o bárbaro? Bárbaro é um termo grego, né? Segundo os gregos, o bárbaro é aquele que não falava o grego, e no caso agora não fala nem o latim, e que vivia fora das fronteiras. E, meus amigos, nós vamos ver várias hordas, várias tribos de 50 pessoas, 100 pessoas, tá bom? E vão começar a invadir o Império Romano. Primeiramente de maneira pacífica, depois de maneira violenta, tá bom? Inclusive, alguns vão ser até colocados dentro do exército. Mas quando começam a ganhar postos, patentes, aí o buraco fica mais embaixo. E claro, né, o cristianismo, né? O cristianismo, para quem não sabe, né, quando Cristo surge, ele nas suas pregações, ele vai valorizar um Deus que é divino, transcendental, e vai de encontro àquilo que é pregado pelos imperadores, né? Os imperadores pregam o quê? Um Deus terreno. Então, o imperador se dizia o próprio Deus. Então, nesse caso, vamos observar que Jesus Cristo vai lutar contra isso. E aí, consequentemente, vamos ter atrito. Tanto que o próprio Cristo, né, sob as ordens do Império Romano, que é confirmado por Pôncio Pilatos, o prefeito, ele acaba recebendo uma das mais humilhantes, né, penalidades da época, que é a crucificação, como nós conhecemos na história da religião. Enfim, né, o Império Romano acaba sendo finalizado no ano de 476 depois de Cristo, século V. E quem que vai então dar a última facada, né, infelizmente, o empurrão para o fim? São os Érulos. Érulos é um povo bárbaro também, que chefiados por Odoacro, derrubaram o último imperador romano, chamado de Rômulo Augusto. Por um Rômulo começa a história de Roma, por outro Rômulo termina a história dos romanos antigos. Aí nós temos aqui algumas imagens dos bárbaros, a figura de Cristo, sua crucificação. E, consequentemente, meus amigos, isso foi então o nosso conteúdo da aula 6 e 7. Um resumo primeiro, depois o conteúdo da aula 7. Do capítulo 7, melhor falando do Império Romano. Aqui vocês têm as atividades, tá bom? Vocês dão uma pausa depois, tanto no livro SAIS. E também eu queria que vocês fizessem na segunda-feira, dia 6, a tarefa online. Galerinha, desejo a vocês um forte abraço, tá ok? Que vocês fiquem em paz. Desejo que Deus possa sempre nos abençoar e nos iluminar sempre. Saudade, tá, galerinha? Abraço mesmo. Fui!